Uma outra coisa que eu observo na Bíblia e acredito que muita gente tem dificuldade é o seguinte: Deus, ele é soberano, ele tem a sua vontade, ele é glorioso, a mão dele ninguém pode parar, a mão dele ninguém pode fazer com que ela não se mova. Então a pergunta é muito importante para a vida dos cristãos. A oração, ela muda as coisas? Olha, irmãos, a oração essa resposta seria um sim e um não. Um sim e um não. Quando nós falamos dos decretos eternos de Deus, por exemplo, sobre a morte de Cristo, não existiria nenhuma oração no mundo que mudaria aquilo. Nem a própria oração de Jesus mudou aquilo. Não é verdade? Se possível, afasta de mim esse cálice. Aquilo era impossível. Mas a Bíblia todo tempo nos instiga a uma vida de oração e ela nos promete que aqueles que tiverem essa vida de oração serão mais aptos para o reino de Deus. Então, nesse aspecto, eu te diria que a oração muda sim as coisas. Muda sim, muda e muito. A oração das pessoas. Claramente. Então, no aspecto prático da nossa fé, na vida cotidiana, ela muda e aprofunda e muito a nossa vida com Deus. Nós temos muitos exemplos de orações que foram respondidas. Quando Pedro foi preso, por exemplo, a Bíblia nos diz ali no começo do livro de Atos que a igreja orava incessantemente e Pedro foi libertado daquela prisão. Então, a oração, ela nos muda e ela nos transforma. Ela nos transforma à imagem de Cristo. Agora, David, se eu for orar, por exemplo, para que Jesus não volte, minha oração será uma oração totalmente vã. Minha oração será uma oração totalmente sem sentido e sem nexo. Mas agora, se eu orar para que Deus me conceda mais santificação, claro que Ele vai me conceder, porque Ele me diz e Ele me incentiva a buscar aquilo. O próprio Jesus nos disse: bata e a porta vai se abrir, procure e você achará. Ele diz: olha, se um pai que é mau sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos céus. E no Evangelho de Lucas nos diz: vos dará o Espírito Santo, se vós o pedires. Então a oração, no aspecto prático da fé cristã, ela nos muda profundamente. Eu posso dizer por experiência própria, que a partir do momento que eu pude entender realmente a profundidade da oração na vida cristã, eu pude ser outra pessoa, eu pude experimentar uma vida com Deus muito mais profunda, muito mais intensa, pude compreender muitas coisas que eu não compreendia e consegui me fazer mais apto para a obra de Deus. Então a oração nos muda. O fundamento da oração é nos mudar, nos conformar à imagem de Cristo, nos fazer mais parecidos com Jesus, nos transformar, nos fazer pessoas cada vez mais completas em Cristo. Como Paulo diz: olha, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, que as marcas de Cristo estejam em nós. E não existe outro fundamento para isso que não seja a oração. Então é isso, nesse sentido, a oração muda sim as coisas. Agora, sobre os decretos eternos de Deus, realmente a oração não tem poder algum sobre isso, mas na nossa vida prática, nas coisas que dizem respeito ao nosso cotidiano, é essencial que nós oremos e Deus nos incentiva a orarmos. Como Deus executa tudo o que Ele deseja? Através da oração. Deus não só decreta as coisas, Ele decreta também os meios pelos quais as coisas irão acontecer. E um dos meios é o quê? É a oração do seu povo. Então, quando nós oramos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Deus está fazendo a sua vontade. Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus.